Abra sua Bíblia no primeiro livro da Sagrada Escritura, livro do Gênesis, capítulo 32, e nós vamos ler a partir do versículo 22. Gênesis capítulo 32, uma leitura muito conhecida de todos nós, mas nós vamos ser edificados mais uma vez. Você pode dizer amém? Seremos edificados mais uma vez. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Jaboque é um rio, tá, gente? Esse lugar de passagem é um riacho, o lugar mais estreito. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até ao amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém. Eu quero falar hoje, irmão, sobre travessia. É sobre isso que eu quero falar. Guarde isso no seu coração. Todas as vezes que Deus quer marcar um momento da nossa vida, mudando o nosso nível, todas as vezes que Deus quer nos promover para um outro lugar, Ele vai promover primeiro uma travessia. Ele vai fazer a gente atravessar. Você já ouviu gente dizendo assim: Rapaz, eu estou atravessando um deserto. Quando você disser isso, amplie a sua atenção. Se Deus está te permitindo atravessar um deserto, há uma promoção à vista. Quando alguém disser assim: Rapaz, eu estou atravessando a maior prova da minha vida, amplie sua visão e a sua atenção. Deus está te promovendo para um outro nível. Irmão, sempre foi assim. Sempre. Travessia é lugar de promoção. Todas as vezes que Deus quer elevar o nível de alguém, Ele promove uma travessia. Eu sempre digo isso. Olhe para toda a extensão da Sagrada Escritura e você vai ver que mudanças geográficas sempre promoveram os grandes servos de Deus. Estou falando de homens e mulheres, sempre. Ruth era uma anônima menina, moça de Moabe. Ela se casa com o moço e o moço morre e ela fica viúva. A vida dela em Moabe era uma vida rotineira, normal, e ela inventa de casar com aquele rapaz, e de repente a mulher está viúva. E o que acontece com ela? Deus promove para ela uma travessia. Ela sai de Moabe e vai para onde? Para Belém, a terra do pão. E o que acontece em seguida? Ela se torna parte da família real de Davi. Olha que coisa, né? Uma travessia promove uma moça normal, anônima, do país de Moabe, e ela entra na linhagem real, não só de Davi,
mas de Jesus. Quando a gente olha para Mateus capítulo 1 e a gente vê a genealogia de Jesus, apenas 5 mulheres são apresentadas naquela genealogia. E entre essas mulheres está quem? Ruth. Por quê? Porque ela fez aquela travessia, saindo de Moabe e indo para Belém. Quem ficou no meio do caminho? Quem ficou no meio do caminho e não foi para a travessia? Uma moça chamada Orfa, concunhada dela. Porque a palavra diz que Noemi tinha 2 filhos. E quando ela saiu de Belém para Moabe, os 2 filhos casaram, um com Ruth e outra com Orfa. Na hora da travessia, a palavra diz que na fronteira, Noemi para, você conhece a história, Noemi para e diz para as moças: fiquem aqui, é melhor que vocês fiquem, eu já sou velha, eu não vou conseguir gerar filhos, até que vocês, se eu gerar, vocês vão ter que esperar esses meninos crescerem e vocês casarem. Quando Noemi diz isso para aquelas moças, o que a palavra diz? Que Orfa aceita o conselho e volta para Moabe. Ela não percebeu que aquela travessia poderia promovê-la. E foi o que aconteceu com Ruth. Ruth, ela se propôs sair de Moabe e ir para Belém. E aquela travessia a levou para uma família real, eterna. Travessia nos promove. A partir de hoje, quando você começar a se enxergar em uma travessia, meu Deus, estou atravessando um problema muito grande, estou atravessando uma provação, estou atravessando um deserto, estou atravessando, pastor, nesse momento da minha vida, o maior desafio da minha vida. Amplie sua atenção. Há promoção à vista. Sempre, irmãos, sempre. Quando Deus quis promover Moisés, ele teve que sair do Egito e ir lá para Midian, e depois Deus traz ele de volta. Travessia é uma estratégia de Deus para nos promover, e a história de hoje mostra isso. Mas veja só, eu quero ser muito rápido na minha reflexão. Antes da gente falar da travessia de Jacó, eu quero mostrar que os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, todas as vezes que Deus os levou para um outro nível, ele fez eles atravessarem uma região geográfica. Eu gastaria aqui a noite toda falando sobre Jesus, quando o Espírito leva para o deserto e agora Jesus está apto para começar seu ministério. Eu falaria de Paulo, né? Falei sobre ele quarta-feira passada, quando ele vai para Jerusalém, depois faz uma travessia para a Arábia e lá passa 3 anos, sempre uma travessia promovendo pessoas. Então eu quero que você redobre sua atenção, que eu quero falar sobre os 3 patriarcas antes de falar de Jacó, sobre esse momento que a gente leu. Abraão. Deus então vai lá na região de Ur dos Caldeus, a região mais próspera daquela época, da Mesopotâmia, e então Deus chama Abraão para fazê-lo, ou para fazer dele o pai das nações. E qual é a proposta de Deus? Gênesis capítulo 12, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai. Deus queria promover Abraão e então propôs para ele o quê? Uma travessia. Mas sabe uma curiosidade? Antes de Deus chamar Abraão, o pai de Abraão, Terá, já tinha começado a travessia, só que ele fica no meio do caminho. Abra sua Bíblia aí mesmo no primeiro livro, no capítulo 11, e a gente vai ler o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12. Olha que coisa interessante. Antes de Deus fazer o emblemático convite a Abraão para ele sair da terra que ele estava e começar a sua travessia, o pai de Abraão começou uma travessia também, só que ficou no meio do caminho, igual a órfã. Irmãos, pessoas que começam a olhar para a travessia e reclamar, começam a murmurar e ficam no meio do caminho, não vão para o próximo nível. Olha o que acontece, capítulo 11, versículo 31, nós vamos falar agora do pai de Abraão. Diz assim: Terá tomou o seu filho Abrão, ele ainda não era Abraão, depois Deus muda o nome dele. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai,
mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Lembra qual foi a promessa de Deus para Abraão? Toda a terra de Canaã eu darei a você e aos seus descendentes. Ou seja, o pai de Abraão já estava numa travessia para o lugar geográfico da sua bênção. Mas olha o que acontece. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Agora, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Saiu. Começou sua travessia, o seu pai também, mas a palavra diz que ele chegou num determinado lugar e não prosseguiu, não recebeu a promessa. Abraão se propôs a ir, Abraão se propôs a avançar. O primeiro patriarca na sua jornada e na sua travessia recebeu a promessa e foi. E aí a gente começa a ver, né, na vida de Abraão, todo o seu nível mudando de intimidade com Deus, a ponto de um determinado momento Deus vai tomar uma decisão sobre destruir uma cidade, e o nível de Abraão, gente, tinha crescido tanto que o próprio Deus diz: será que eu vou tomar uma decisão sem dizer primeiro a Abraão? Não posso fazer isso. Não posso deixar de avisar o meu amigo Abraão. Olha que coisa, gente. O homem que no primeiro momento só recebeu uma promessa e uma ordem, agora na sua travessia seu nível cresceu, e agora o próprio Deus diz: eu não posso tomar uma decisão sem antes avisar o meu amigo Abraão. Eu não posso esconder isso dele. Subiu de nível. Por quê? Porque se propôs a viver a travessia de Deus. Primeiro patriarca. O segundo patriarca, Isaque, filho de Abraão, também viveu a travessia dele e o seu nível mudou. Diferente de Abraão, gente, depois do capítulo 12, a gente vai vendo Deus sempre se revelando a Abraão e aparecendo e falando com ele. Isaque não. Quando a gente olha a história de Isaque, a gente não vê muita passagem de Deus falando com Isaque. Mas deixa eu te dizer, a hora que Deus aparece a Isaque, fala com ele, é quando ele sai de um lugar e vive também a sua travessia. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 26, vamos um pouquinho para frente, para você entender o quanto Deus usa mudança geográfica para mudar o seu nível de relacionamento com os seus servos. Todas as nossas travessias, eu quero convidar você a pensar, sabe aquele último momento que você viveu, de intensa luta, de um desafio assim que você lembra e diz: meu Deus, aquele tempo que eu passei por aquela situação, foi o tempo que Deus mais criou, gerou intimidade com você, se você entendeu o processo. Porque já já eu vou falar o que nos atrapalha na hora da travessia, porque tem muita gente que está atravessando, tá gente? Está numa travessia até de momentos muito desafiadores, mas ao invés de aprender, estão murmurando, reclamando. Aí a travessia não cumpre o seu propósito. Olha o que aconteceu na vida de Isaque. Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim: ele estava estabelecido no lugar, tá gente? Estava tudo bem, a palavra diz que Isaque já tinha herdado uma riqueza muito grande de Abraão, já era um homem rico, só que Deus precisava fazê-lo crescer de nível. Então o que Deus faz? Deus promove um desconforto. Antes de eu ler, eu quero chamar a sua atenção para isso. Fique atento aos desconfortos.
Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que a vida estagnou, porque não conseguiram entender que desconfortos nos promovem. Os desconfortos são agentes de crescimento. Todas as vezes que Deus quer que alguém cresça, Ele vai promover algum tipo, algum nível de desconforto na sua vida. Sempre, sempre. O desconforto, gente, tira a gente de um lugar de paralisação. Sempre, ele vai promover um desconforto. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia cresceram a partir de um desconforto. Olhe para José, olhe para Moisés, olhe para o próprio Jesus, olhe para Paulo, olhe para todos os discípulos. Aliás, quando a gente olha para a história da igreja primitiva, os pais da igreja receberam o Espírito Santo e a palavra diz que eles ficaram confortáveis em Jerusalém. Todo dia subiam para o templo, pessoas eram curadas. Só que Jesus tinha dado uma ordem que era Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não nessa ordem, né? Mas essa era a ordem de Jesus. Vocês não podem ficar só em Jerusalém, mas eles estavam confortáveis ali. O que é que diz a palavra a partir de Atos capítulo 5? Então veio uma grande perseguição. E então a igreja tomou o mundo. Por quê? Porque desconforto vai expandir nossa visão. Irmãos, tem pessoas que profissionalmente estão confortáveis na empresa, no negócio. Cuidado, o conforto é o pior inimigo de um empreendimento. O conforto é o pior inimigo de uma empresa. Olha, eu estou muito bem aqui, tem os meus concorrentes ali, mas comece a se preocupar. Quando começar a aparecer um concorrente que está tirando você do conforto, é momento de crescer. E foi o que aconteceu aqui com o Isaac. Ele estava confortável, olha o que a palavra diz, capítulo 26, versículo 1. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então Isaac teve que sair, ele teve que fazer a travessia dele. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac, em que momento? Depois que ele saiu, que ele mudou de ares, que ele mudou a sua posição geográfica. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco. O que isso nos faz entender? Que Deus não queria que ele ficasse ali para sempre, Deus não queria que ele ficasse ali durante um grande período. Deus só estava dizendo: você vai ficar aqui um pouco e depois vai continuar a sua travessia. Fique na terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Então ele ficou ali. Só que entenda, tá? A travessia não era só para ali. Lembra da ordem de Deus? Você vai ficar aqui um pouquinho de tempo. Aí é nessa região aqui, você conhece a história, que acontece aquela história dele cavar poço e as pessoas, contenderem com ele: não, esse poço é meu, e ele ia lá e cavava outro poço, e ele dizia: não, esse poço aqui é meu. Então ele foi cavando o poço, e onde ele cavava dava água, porque Deus estava prosperando a vida dele, até que a palavra diz que ele acha um poço, ele cava, e o poço jorra água, e então o Senhor o prospera ali. Mas olha o que aconteceu, versículo 23, abra sua Bíblia, no versículo 23 do capítulo 26, Deus tinha dito para ele que ele ia ficar ali um pouco de tempo. Versículo 23, dali Isaac foi para Berseba. Por quê? Porque ele precisava fazer a travessia completa, ele não podia só ficar ali em Gerar. Ele sai de Gerar e ele vai até Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei seus descendentes
por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. No primeiro momento Deus só tinha falado com ele. Nesse segundo momento a palavra diz que quando ele completou a travessia, Deus apareceu a ele. Se deslocar, irmãos, imprimir a dinâmica espiritual na nossa vida, gera em nós uma sintonia com o mundo espiritual maior. E nós precisamos ter esse entendimento. E repito, tá? Deus sempre vai promover isso através de momentos desconfortáveis. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque o momento que nós falaremos agora, que é a parte final da minha mensagem, é esse momento na vida de Jacó completamente desconfortável. Vou tentar resumir em 2 minutos. Jacó engana o irmão, engana o pai. A mãe tinha orientado para isso. O irmão jura-o de morte e ele tem que fugir para a casa do tio. Lá na casa do tio ele passa aproximadamente 21 anos. A palavra diz que lá na casa do tio ele prospera, ele se torna um homem muito próspero e rico. E aproximadamente 21 anos depois, ele está de volta para a casa do pai. No meio do caminho ele ouve o recado, alguém lhe diz: seu irmão Esaú está vindo ao teu encontro. Jacó treme nas bases, e dizem para ele não está vindo sozinho. O mensageiro disse, ele está vindo com 400 homens. Jacó treme nas bases, porque se ele queria me encontrar com saudade, depois de 21 anos, ele vinha me encontrar sozinho. E eu penso, tá, gente, que Esaú fez de propósito, tá? Diga a ele que eu estou indo encontrar ele, e diga para ele que eu estou indo com 400 homens. Aí acontece então esse momento aqui do Val de Jaboque. Jacó com medo, né, de que o seu irmão viesse agora, 21 anos depois, para se vingar, porque tinha sido enganado. Até porque 21 anos antes, Esaú tinha dito que só esperaria o pai morrer e ele mataria Jacó. A palavra diz então que Jacó divide sua família, seus bens, faz a travessia do rio Jaboque, nesse lugar mais estreito, leva para o outro lado os filhos, leva para o outro lado Raquel, Lia, as servas, leva para o outro lado todos os seus bens. Imagina, gente, quantas vezes ele atravessou aquela faixa ali, do rio. Ele atravessou para lá e para cá, até que tudo estava do outro lado, ele dividiu. A palavra diz que com cada grupo desse que ele mandou ir na frente, ele deixou muitos presentes, exatamente com o propósito que se Esaú encontrasse, aquelas pessoas já iam dando presente a Esaú, para ver se o coração dele se aplacava, né? Se a ira dele diminuía. E a palavra diz que então ele atravessa de novo o riacho e vem para esse lado. E a palavra diz que quando ele fica aqui sozinho, então o Senhor vem ao encontro dele. E eu quero falar, irmãos, rapidamente, sobre esse processo de travessia, o que ele promove, o que ele provoca, e onde nós podemos errar quando estamos vivendo as nossas travessias. Eu, por exemplo, há 19 anos vivi uma travessia muito desafiadora na minha vida, depois do acidente que eu vivi. Eu posso estar falando aqui nessa noite para você que a tua travessia agora seja um divórcio. Pastor, eu estou atravessando isso. Eu estou vivendo agora exatamente os fantasmas de um divórcio que se aproxima. Alguns podem estar vivendo aqui a travessia do desemprego. Estava tudo bem, mas agora, pastor, eu recebi aviso prévio. Qual é o nosso comportamento, gente, numa travessia? Por exemplo, eu posso estar falando aqui para você que a tua travessia agora é a notícia de um diagnóstico inesperado. Eu lembro quando eu e minha família, a gente recebeu o diagnóstico da nossa mãe. Meu Deus,
Essas noites que parecem intermináveis, tem certas travessias, gente, que a gente vivencia, que a gente diz, meu Deus, onde o Senhor está? Esse era o caso de Jacó. A sua travessia era cheia de apreensões, de medo, de arrependimento. Eu posso estar ministrando para você que a tua travessia agora é uma travessia de arrependimento. Por que eu não me atentei antes? Por que eu não abri os meus olhos antes? Era o caso de Jacó. Para que eu fui enganar meu irmão? Se eu tivesse pensado 21 anos antes, eu não teria feito aquilo. Como algumas pessoas dizem, né? Se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria agido diferente. Não tem como mudar o passado, tá, gente? O passado não tem como mudar. Mas nas nossas travessias nós precisamos nos preparar para o futuro. E era o que Deus estava tentando dizer para Jacó. Tem um futuro para você. Eu estou fazendo você atravessar e agora você se prepara para o futuro. Ou com bênção ou continua na maldição. Gente, todo mundo conhecia Jacó por uma identidade dele. Ele tinha um estigma. Quem era o Jacó? Jacó era um enganador. Esse estigma colou tanto nele, tá, gente, que as pessoas até mudaram o significado do nome dele, né? Quantas vezes eu já vi pregadores dizendo que o nome Jacó significa usurpador, enganador? Não, o nome Jacó significa aquele que agarra, pois ele era gêmeo de Esaú e nasceu agarrado no pé do irmão. Mas ele era conhecido como um enganador, usurpador, aquele que passa a perna em todo mundo. E saiba, tá? Quando Deus promove uma travessia, Ele promove uma travessia para, sim, mudar a nossa identidade. O que é identidade, gente? Como as pessoas nos conhecem. Como é que as pessoas te conhecem? Eu posso dizer, com muita alegria no meu coração, todas as vezes que Deus me fez viver uma travessia, Ele foi me mudando aos poucos. As pessoas, irmãos, não podem nos conhecer do mesmo jeito que nos conheciam há 10 anos atrás. O final dessa história você conhece. Quando o dia amanheceu, quando as pessoas olhavam para Jacó, ele já andava completamente diferente. Era como se dissesse assim, olha, a roupa é de Jacó, o cabelo é de Jacó, mas o jeito de andar não é mais dele. Por quê? Porque tudo mudou. Travessia provoca isso. E eu conheço, irmãos, muitas pessoas que já fizeram travessias dolorosas, mas você não conseguiu mudar. Continuou do mesmo jeito. Aliás, tem pessoas que fizeram travessias e saíram do outro lado piores, porque a travessia trouxe mais amargura, trouxe mais ressentimento, trouxe mais dor no coração. Você jogou isso tudo para dentro da alma e hoje as pessoas te conhecem como uma pessoa amargurada. A travessia de Jacó mudou completamente, porque é isso que travessia tem que promover em nós. Naquela noite, quando viram Jacó atravessar o riacho para o lado de cá, era um Jacó, tá? Quando o viram atravessar de manhã para o lado de lá, era outro. Aliás, quando foram cumprimentar, ô Jacó, não, meu nome não é mais Jacó, meu nome agora é Israel, porque Deus mudou o meu nome na travessia. Foi lá que o Senhor mudou minha identidade, porque é isso que Deus quer. Tem pessoas, irmãos, que já passaram pela travessia de vários divórcios, mas não mudou, continua do mesmo jeito. Aliás, quando você vai olhar as histórias são semelhantes. Como nós somos conhecidos do outro lado nas travessias de perdas que tivemos? Como nós somos conhecidos? Quando perdemos coisas importantes na nossa vida. Como nós somos conhecidos? Como as pessoas nos veem? Porque a travessia de Jacó, sim, mudou a sua vida completamente. Antes da gente orar, eu quero falar sobre 4 coisas importantes do processo da travessia. Preste bem atenção e eu serei bem rápido, para que isso traga crescimento para a tua vida. Primeiro, nas travessias temos encontros únicos, pessoais,
e intransferíveis com Deus. Nas travessias, nós temos encontros únicos, pessoais e intransferíveis com Deus. Eu acho demais quando a palavra diz que Jacó passa todo mundo para o outro lado e ele fica sozinho. Era ele e Deus. Ouça, experiências especiais de travessias é só você e Deus. Nem o marido, nem a esposa pode passar junto. Pode até passar na coletividade. Mas as experiências mesmo na alma é um processo único e intransferível. É para mudar mesmo. Jacó não passou junto com Raquel. Jacó não passou junto com Lia aquela noite. A palavra diz que ele ficou sozinho. E é assim que Deus nos muda. É aquela ideia de Jesus quando diz assim: está com necessidade? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai Celestial, que vem em secreto vai te responder. O que é que Jesus está dizendo? Que o processo de travessia na oração, sabe a oração que Deus tem te feito viver de madrugada, quando vai dormir, que só Deus consegue ver as tuas lágrimas, é um processo de travessia, é só você e Deus. Está todo mundo do outro lado do rio Jaboque, só você e Deus desse lado. E é assim que Deus faz, um processo único, pessoal e intransferível. Pare para pensar nisso, porque tem movimentos de Deus na nossa alma que a gente vai precisar vivenciá-los, só a gente e o Senhor. Segunda coisa importante no processo da travessia: quando nós estamos atravessando, irmãos, os nossos desafios, as nossas lutas, os nossos dilemas, sabe quando nós estamos atravessando os nossos dilemas de fé? Você já viveu um momento em que você desacreditou de tudo, das pessoas e até de Deus? Pois é, isso é uma travessia. Você já viveu? Eu já vivi muitas vezes. E a pergunta é: o que vem ao nosso encontro quando nós estamos nas nossas travessias? Porque a palavra diz que na travessia de Jacó, o anjo do Senhor veio ao seu encontro. Mas deixa eu te dizer, às vezes nas nossas travessias não é o anjo do Senhor que vem ao nosso encontro, não. É o mal que vem. Principalmente quando nós estamos mais fragilizados. Quando a palavra diz que Jesus foi levado ao deserto, quem foi que apareceu lá? Quem veio ao encontro dele? Foi o anjo do Senhor? Não, o anjo do Senhor veio depois. Quem veio ao encontro de Jesus? O mal. Então tem travessia que vem o anjo do Senhor, mas tem travessia, meu irmão, que vem o mal. E o mal vem para quê? Para nos testar, para ver se a gente está firme mesmo no propósito. Então tenha cuidado. Possa ser que você esteja vivendo uma travessia de muita dificuldade no seu casamento. Cuidado com o que vem ao seu encontro. Possa ser que você esteja vivendo, olhe bem para mim, uma travessia de muita dificuldade financeira. Cuidado com o que vem ao teu encontro. Eu já vi pessoas, irmãos, meter os pés pelas mãos, porque nesse momento de travessia o que veio ao encontro foi mais dívida, foi atalho, solução rápida. Porque entenda, na travessia alguma coisa vem ao nosso encontro. Nesse caso aqui, veio o anjo do Senhor que mudou completamente a vida de Jacó, e graças a Deus, mas ele teve que lutar, né? Mas sempre que nós estamos vivendo uma travessia, algo vem ao nosso encontro. Então eu quero chamar a sua atenção. Abra os seus olhos, vigie, mas vigie muito, porque nas nossas travessias nós estamos sendo testados. Terceiro e penúltimo eu já falei, mas eu quero reforçar. No processo de travessia, Deus muda a nossa identidade. A palavra diz que a noite toda ali, Jacó lutando com o anjo, o dia já está amanhecendo e o anjo diz: ei, rapaz, você precisa me soltar. Precisa me soltar, pois eu preciso ir embora, o dia está despontando. Ele diz: não vou te soltar não, enquanto você não me abençoar. Qual é o teu nome? Ou seja, qual é a tua identidade, né? Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Não, seu nome não é mais Jacó, seu nome a partir de hoje é Israel. Aí Jacó diz: eu peço que você me abençoe. Aí ele então toca na articulação da coxa, Jacó desaba,
vai para o chão. E a palavra diz que ali mesmo, né? Prostrado, o Senhor então o abençoa, trocando o nome dele e o abençoando. Ou seja, a identidade dele foi completamente modificada. Ele chega do outro lado do rio com outro nome. E a última lição que a gente tem para aprender: com outro jeito de andar. Pois a palavra diz que ele atravessou o riacho mancando. Na noite anterior ele tinha um jeito de andar. O dia amanheceu e agora ele tem outro jeito de andar, que o acompanhou pelo resto da vida, tá? Todo mundo agora que conhecia Jacó, conhecia aquele que puxava da perna, mancando. O viu agora de outro jeito. O enrolado, que passava a perna em todo mundo. É interessante, gente, eu quero dizer isso para concluir, que nunca mais a Bíblia narra uma história de Jacó precisando fugir. 21 anos da sua vida foi fugindo. Depois daquela travessia, Jacó nunca mais precisou fugir. Estou ministrando nessa noite e vou orar agora por você. Você que tem tentado fugir de uma parte da sua história, de um fato da sua história. Você já aceitou Jesus, sua vida já se transformou, você tem uma nova vida com Cristo, mas tem uma parte da sua história que você quer fugir dela, não quer que ninguém lembre. Entenda, quando a gente tem um encontro com Deus e a gente vive a travessia que o Espírito Santo quer para a nossa vida, nunca mais a gente precisa fugir, porque Deus muda completamente a nossa vida numa travessia delas. Vamos pedir para que isso aconteça na nossa vida? Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está aqui, você que está em casa, que está vivendo a sua travessia. Para algumas pessoas, sinto isso fortemente no meu coração, uma travessia muito dolorosa, mas é a tua travessia, tá? Não faça como órfã, ficando no meio do caminho e perdendo a oportunidade de ter a vida completamente mudada e transformada. Qual é a tua travessia? É a proposta de Deus para você. Irmãos, antes da gente orar, a gente precisa ter essa convicção que nós estamos atravessando hoje, ou o resultado de algo que a gente plantou, ou Deus está querendo promover algo muito grande de transformação na nossa vida. Não tem outra opção, tá? Então o que você está atravessando hoje? É resultado de quando você não conhecia a palavra, você não tinha a mentalidade que tem hoje, não tinha o coração movido e moldado como tem hoje. Então você está vivendo uma consequência. Então peça ao Senhor para Ele trazer misericórdia, porque entenda, o que Jacó estava vivendo era resultado do que ele plantou, e mesmo assim Deus trouxe graça, bênção, mesmo assim ele foi abençoado. Então entenda, mesmo nas nossas escolhas erradas tem a bênção do Senhor, diga graças a Deus. Agora, se o que você está atravessando é na verdade um propósito de Deus para promover você para um outro nível, só agradeça. Só louve e diga: ô Senhor, eu posso não estar entendendo muito, mas eu te agradeço, porque eu sei que sairei do outro lado, as pessoas me vendo de forma diferente, sairei do outro lado com a minha identidade completamente modificada. Sei que nunca mais eu vou ser a mesma pessoa, nunca mais as pessoas vão me ver do jeito que me viam, porque o Senhor mudou o meu coração, mudou o meu jeito de andar, mudou a minha mente. É isso que a travessia promove. Vamos orar? Se você puder, coloque num gesto de fé as duas mãos assim na altura do teu coração. Sinta o teu coração e sinta o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se movendo aí no teu coração, mudando a tua mente e te trazendo clareza e te dizendo: minha filha, meu filho, está atravessando esse processo,
mas vai melhorar. Já já o dia vai raiar. Isso pode até trazer marcas no teu caminhar, mas vai melhorar. Nunca mais você vai precisar fugir. É o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Nunca mais você vai precisar fugir. Fale com o Senhor, mas fale de forma sincera. Fale da forma que o teu coração se sentir à vontade para dizer ao Pai. Inclusive, se essa travessia tem te testado nas tuas estruturas físicas, emocionais e espirituais, diga para o Senhor: meu Deus, eu não estou suportando mais. Eu não estou suportando mais. Não aguento mais viver esse processo. Eu sei que é para o meu crescimento, mas eu não suporto mais. Diga isso para o Senhor, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, os processos de travessias, eles são muito desgastantes, e é um teste, meu Deus, que às vezes nós não compreendemos, mas a partir da palavra ministrada nesta noite, nós queremos dizer ao Senhor, que com a tua ajuda, com o mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós queremos viver esse processo. Não atravessaremos, meu Deus, reclamando, murmurando, nos lamentando, pois tudo isso atrapalha o processo. Nós queremos orar, meu Deus, por aquilo que está vindo ao nosso encontro no momento da travessia. Proteja essa tua filha e esse teu filho, meu Deus, proteja, no nome de Jesus. Eu oro por pessoas que estão vivendo verdadeiras batalhas no momento de travessia. A tua palavra diz que quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão, do outro lado já estava Jericó. E aquela travessia promoveu aquele povo para a conquista de toda aquela terra. Mas primeiro o povo teve que lutar. Então proteja, meu Deus. Proteja dos ataques. Proteja, meu Deus, daquilo que o inimigo tem usado como estratégia exatamente neste momento em que essa tua filha e esse teu filho estão mais fragilizados, estão mais fracos, meu Deus. Estão com a alma, com o coração, com os ouvidos, com os sentidos mais suscetíveis à voz de derrota. Proteja no nome de Jesus. Proteja, meu Deus, pessoas que estão vivendo e não estão sabendo como agir neste momento da vivência da travessia. Proteja no nome de Jesus e estenda a sua poderosa mão no nome de Jesus. Traga paz, fortalecimento, meu Deus, na alma, no coração, na mente, no nome de Jesus. E eu tenho certeza, meu Deus, como meu coração tem certeza nessa noite, que todo esse processo de travessia é para o nosso crescimento, e está nos promovendo e nos levando para um outro nível, como todos os processos de travessias que já enfrentamos, nos promoveu, meu Deus. Saímos do outro lado, sim, com outra identidade, com outra mentalidade, com um coração diferente, com um coração mais forte, meu Deus. E nós te louvamos, porque sentimos isso do teu Espírito Santo. Fortaleça esta tua família, fortaleça este teu filho, meu Deus. Através do Espírito Santo, venha renovar as forças, venha renovar o vigor, enche com a unção do Espírito Santo, trazendo paz ao coração. E esse coração e essa mente que têm sido testados, que sejam aprovados no nome de Jesus. E que venha sobre nós, meu Deus, uma unção poderosa, trazendo sobre as nossas vidas fortalecimento. Eu oro por pessoas que aqui estão, que estão em casa, meu Deus, que têm te dito nestes últimos dias do cansaço, da fadiga da alma, pois a travessia tem se demonstrado mais extenuante, mais desgastante do que essa pessoa normalmente acha que pode suportar. Então traga fortalecimento.
renove as forças, como diz a tua palavra. Renove, meu Deus, e reforce, traga força nos joelhos vacilantes, no nome de Jesus. E que venha sobre nós agora consolo, paz, ajuda do alto. Cremos, meu Deus, e somos fortalecidos pelo teu Espírito Santo, fortalecidos pela voz do Espírito Santo que traz sobre as nossas vidas o comando da fé. Somos movidos por essa fé, meu Deus. Somos renovados por essa fé e vamos sair daqui nesta noite, sim, renovados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode declarar isso no nome de Jesus, com o teu louvor, com a tua adoração. Receba o consolo do Espírito Santo. É na travessia que somos renovados, é na travessia que nós recebemos fortalecimento. Diga então: Espírito Santo, venha me fortalecer. Espírito Santo, venha fortalecer o meu coração, venha renovar a minha fé. Peça isso ao Senhor. Não saia daqui sem pedir isso ao Senhor. Venha renovar a minha fé, venha renovar o meu coração, venha renovar, meu Deus, a minha mente, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, toma-nos nos teus braços. Tem certas travessias, meu Deus, que são por demais desgastantes. Nessas travessias que contamos com o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Contamos com a tua ajuda, Espírito Santo. Receba o renovo do Senhor na sua mente, no seu coração, pois eu sei que és aquele que me guarda. Eu sei, meu Deus, que tu és aquele que me guarda. Sim, me guarda, declare isso. Sim, meu Deus, em teus braços é o meu descanso. A noite vai passar, o atravessar da noite vai terminar. Diga isso para o seu coração: vai passar. Eu sei que o dia vai chegar. Diga isso. Em teus braços é o meu descanso. Você pode, num gesto de fé, dar um abraço assim no Senhor, dar um abraço no Espírito Santo. Sinta Ele te envolver. Não saia daqui sem sentir os braços do Senhor te envolver. E Ele está te dizendo nesta noite: meu filho, minha filha, você não está atravessando isso sozinha. Você não está atravessando isso sozinha. Eu estou com você. Eu estou vindo ao teu encontro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Como nós contamos com essa ajuda. Venha em nosso encontro, meu Deus. Venha em nosso encontro. Acharei descanso em ti. Diga para o Senhor: nunca mais eu vou fugir. Nunca mais eu vou fugir. Pois o Senhor está mudando a minha identidade. Nunca mais, meu Deus. Tu és aquele que me guarda. Tu és aquele que me guarda. Tu és aquele que me guarda. Tu és aquele que tem guardado a minha família. Tu és aquele que tem guardado o meu coração. Tu és aquele que tem guardado a minha mente. Tu és aquele que tem guardado os meus filhos. Tu és aquele que tem guardado o meu coração, a minha alma. Em teus braços é o meu descanso. Sim, meu Deus.
debaixo, meu Deus. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio mais uma vez, recaio em tua graça. Diga isso com toda a fé do teu coração. Recaio de novo. E seja renovada pelo Espírito Santo, seja renovada pelo Espírito Santo. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio em tua graça, recaio de novo em tua. Se eu passar pelo vale, acharei conforto. Ah, como é bom atravessar com o Senhor, vindo em nosso encontro. Pois eu sei que é. Receba renovo do Espírito Santo nesta noite. O Senhor está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A noite escura parece assustar, mas quem vem ao teu encontro é o Senhor. Quem vem ao teu encontro é o Senhor. Oh, meu Deus. Em teus braços é meu descanso. Obrigado. Em teus braços é meu descanso. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Jacó que aprontava, agora não apronta mais. O Jacó trapaceiro agora não é mais trapaceiro. Deus mudou a identidade dele. Em nome de Jesus, entenda isso. Travessias é para nos promover. Vamos para casa com essa palavra. Que essa palavra se mova no teu coração. Que essa palavra continue se movendo amanhã no teu coração. Meu Deus, agora eu estou entendendo por que o Senhor tem permitido eu atravessar certas situações. Agora eu estou entendendo. Aliás, eu estou entendendo por que o Senhor ainda não terminou essa travessia. Tem tanto tempo que eu tenho atravessado isso. Aprenda no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa quarta-feira tão especial que o Senhor nos traz para cá, fazendo a gente atravessar. Algumas pessoas atravessaram, meu Deus, a cidade toda. Algumas pessoas atravessaram 2 cidades para chegar aqui. O Senhor nos faz atravessar isso, para que a gente cresça. Obrigado. Leva-nos em paz. E queremos te dizer que com o Senhor nós vamos atravessar, meu Deus, qualquer ribeiro, qualquer rio, qualquer mar. Para o povo sair do Egito, meu Deus, com a mentalidade de escravos, o Senhor fez eles atravessarem o Mar Vermelho. Aquela travessia era para já ter mudado o coração e a mente deles, mas eles demoraram a entender. O povo que atravessou o Rio Jordão já tinha mentalidade transformada e já estava pronto para a vitória. Nos prepara para a vitória, meu Deus, em nossas travessias. Eu oro por reconciliação na família. Eu oro por reconciliação na família. Eu oro, meu Deus, por cura dos sentimentos, no nome de Jesus, porque essa travessia tem que servir para alguma coisa. 21 anos depois, aquele homem volta, meu Deus, com sentimentos consertados, com emoções consertadas. Ele já não era mais o mesmo. É assim que o Senhor faz. Nos faz voltar para casa nessa noite. Agora nós vamos atravessar, meu Deus, ainda uma jornada até chegarmos na nossa casa. Que o tempo de ida para casa seja um tempo, meu Deus, da voz do Espírito Santo revelando outras coisas no coração dessa tua filha e desse teu filho.
no nome de Jesus. Não importa por onde passaremos, pelo vale, pelo monte, pelo rio, pelo riacho, atravessaremos todos esses lugares com uma certeza: o Senhor vem em nosso encontro e muda a nossa vida. Leva-nos em paz com essa palavra fervilhando em nosso coração, e nós te agradecemos por isso. Eu sei que nas travessias o Senhor tem um concerto estabelecido com a nossa alma, com o nosso coração e com o nosso espírito. Leva-nos em paz com essa certeza, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Fique atento às suas travessias. Está te promovendo. Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira, um final de semana que se aproxima de bênção. Continue no Espírito Santo. Continue dependendo do Senhor. Deus abençoe sua família.